A paz do Senhor Jesus, amém, meus queridos, meus irmãos. Trazer a mensagem aqui, né, da parte de Deus, para estar somando aí no conhecimento, para estar somando aí no discernimento, que Deus venha agregar cada vez mais também a libertação da ignorância, né? Por isso que Jesus fala que devemos meditar nas escrituras de dia e de noite por meio do seu anjo ali, a Josué. Porque a gente sabe que o inimigo ele veio cegar o entendimento, né? Jesus ele fala que o inimigo ele veio cegar o entendimento das pessoas. E Jesus nada mais fez do que trazer à luz aquilo que estava oculto, né? Que é o evangelho, é o plano da salvação. Enquanto o inimigo tenta encobrir, a função de Jesus é revelar. A Bíblia fala que para isso mesmo o Filho se manifestou, não é isso? Para destruir as obras do diabo. Então eu venho trazer um texto base ali em 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo ele vai dizer bem assim que somente Lucas está com ele. Traze também consigo João Marcos, porque ele muito me é útil para o ministério. Meus queridos, a gente sabe que no decorrer da Bíblia, né, muitos jovens são chamados por Deus. Na verdade, todos os jovens são chamados por Deus para fazer a obra de Deus, e desde o princípio ele sabe que é um chamado, mas a execução desse chamado é no decorrer da sua vida. A Bíblia fala uma coisa interessante, a Bíblia fala lá em Salmos que se um homem ele recebe graça sem antes saber da justiça, ainda que seja numa terra de bondade, ele vai praticar maldade. Então ele tem que aprender a justiça antes. Lembra de José? José, se ele fosse colocado já como governador ali da terra, ele não ia dar tanto valor a tudo que Deus confiaria nas mãos dele, mas ele desprezaria, ele destruiria. Por quê? Porque ele não saberia o valor da justiça acerca daquilo que ele tinha recebido nas mãos dele. Quer ver um exemplo? O povo de Israel era acostumado a ser escravo lá no Egito. Porém, Deus ele tinha feito uma promessa para Abraão. Qual era a promessa que Deus havia feito para Abraão? Que no dia que Deus libertasse ele, o povo sairia com toda a riqueza do Egito. Não é isso? Beleza, mas acontece que aí Deus chamou Moisés para entregar as leis, para fazer de povo escravo uma nação. A nação santa, escolhida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas só que o povo não sabia administrar aquilo que tinha acabado de receber. Eles receberam ouro, prata, bronze, ferro, pedras preciosas. E aí quando Moisés ele subiu ao monte para receber os regimentos internos da igreja, digamos assim, o povo pegou todo o ouro que não era acostumado a administrar e construiu um bezerro de ouro. Lógico que parte do ouro. Eles não sabiam com que gastar, não sabiam o valor daquele ouro, então desperdiçou. Então, se a pessoa recebe graça antes de aprender a justiça, até numa terra de bondade ele vai praticar a maldade. Por isso que é importante. Assim Deus ele usa muitos jovens, né? Eu poderia falar aqui, por exemplo, de Jeremias. Jeremias, Deus ele fala que escolheu ele como profeta para as nações. Não é isso? Qual é a atitude de Jeremias? Jeremias fala bem assim. Senhor, Deus meu, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Como há de falar eu se não passo de uma criança? Então ele entendeu, poxa, eu sou bastante jovem para representar Deus, acho que eu não vou saber falar como convém. Eu vou falar para pessoas experientes, eles vão querer debater comigo na palavra, eu sou apenas um jovem, Senhor, escolhi outro. Não foi isso que Moisés falou? Moisés ele seria a última pessoa que Deus escolheria para libertar o povo. Por quê? Porque qualquer judeu fora Moisés conhecia a história bíblica da sua origem. Moisés não. Moisés ele cresceu num berço egípcio, conhecendo toda a ciência de lá. Ele não sabia bem a história do seu povo. Tanto que quando Deus aparece para ele, ele faz uma pergunta interessante. Mas quando o povo perguntar para mim qual o nome do Deus que te apareceu? Vamos ver se é o Deus verdadeiro mesmo ou se é um Deus pagão falso. Aí Deus fala, eu sou o que sou. Olha só que interessante. Moisés poderia falar, nossa, o Senhor é o grande Yahvé, o Deus dos hebreus, meu Deus. Não, ele fala, quando eles perguntarem qual o nome do seu Deus, qual o teu nome? Não é isso? Então Moisés, quando ele se sente desconfortável de representar Deus na pequenez que ele tinha acerca do conhecimento de Deus, ele fala, Senhor, envia o que há de enviar, envia outro, porque eu não sou apto para essa função. Eu acredito que todos nós devemos ser como Jeremias. O chamado que Deus ele confiou na sua mão, ele é extremamente grande.
Ele parte do céu e vem até a terra. Ele é imenso, meu irmão. A responsabilidade é alcançar milhões de pessoas por todo o mundo e fazer discípulo para todo aquele que crê em Jesus, ele alcançar a salvação. E muitas pessoas fazem como Moisés. Ah, Senhor, eu acho que é muita responsabilidade para mim, envia outro. Mas só que outras pessoas fazem como Isaías, que é o que todos nós devemos fazer. Isaías fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios. Mas Deus vai lá e chama um anjo, purifica os seus lábios com a brasa do altar e fala, agora os seus pecados foram retirados. Qual a desculpa? A Isaías. Não tem mais uma desculpa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu acho que todos nós devemos, quando receber esse chamado de Deus, dar prontidão. Estamos à disposição, Senhor. Ser como Pedro, né? Vem! Ele fala, vou largar tudo que tem. Porque a promessa de Deus é aquele que nesta vinda ainda abrir mão de pai, mãe, filho, casas e toda a herança por amor de Cristo Jesus receberá 100 vezes ainda nesta terra e depois na vida por vir. Então digamos a Deus, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Poderia falar também de outro jovem, o jovem chamado Salomão. Salomão é interessante que quando ele substitui o pai dele, que não era fácil, um homem segundo o coração de Deus, escolhido a dedo por Deus, para administrar e reinar sobre o povo de Israel e de Judá. Quando ele assume esse cargo, ele sobe o monte mais alto de Gibeá. Chegando lá, oferece todos os sacrifícios, o melhor que ele tem. E aí ele fala para Deus, Senhor, o Senhor me colocou hoje no lugar de meu pai. 1 Reis 3. E eu não passo de um jovem, não sei como reinar, não sei como me comportar, né? Eu sou apenas um jovem, não sei como funciona. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para mim saber exercer a minha função. Me conceda sabedoria para mim saber julgar o teu povo, para mim saber julgar acerca do bem e do mal. Aí Deus fala, nossa, o que você pediu é tremendamente importante. Hoje, na verdade, muitas pessoas não fazem isso. Hoje as pessoas pedem dons espirituais para se mostrar. Nós devemos seguir o conselho de Salomão. Salomão fala, Senhor, eu peço que o Senhor me conceda apenas um dom. Qual dom? Sabedoria. Por que sabedoria? Porque a minha função como rei é julgar acerca do que é certo, errado, o bem e o mal. E eu não sei, porque eu sou um jovem. Mas se o Senhor me der sabedoria, eu vou saber exercer o meu chamado. Que bom seria se todas as pessoas hoje falassem assim, Senhor, me conceda dons para mim exercer o chamado que o Senhor tem com a minha vida. E Deus fala, o teu pedido foi maravilhoso, eu vou conceder sabedoria, mas também honra, glória, riqueza e a morte dos seus inimigos. No teu reino terá paz, porque você pediu um dom para cumprir o seu chamado. Eu poderia falar de Davi. Davi, ele era o mais jovem dos seus irmãos, não é isso? A Bíblia fala que quando Deus ele levantou Samuel para ir à casa de Jessé, Davi ele sequer foi chamado, porque Davi ele não era filho da mesma mãe que os irmãos. Por isso que ele fala que foi concebido no pecado. Ele era filho até então de uma concubina, ele era desprezado. Então ele tomava conta das ovelhas e o pai desprezou quando não chamou ele para sentar à mesa, para ser um dos escolhidos. Os irmãos desprezou ele. Mas só que Davi era o mais jovem. Mas a função dele não era não menos importante. Ninguém sabia e ninguém sabe das suas lutas, sabe, meu querido? Mas só você sabe os leões e os ursos que você enfrenta. Só Deus sabe as madrugadas que você fica acordado orando ou intercedendo por uma ovelha, vamos dizer assim. E só Deus sabe que muitas vezes quando as pessoas têm dificuldade ou até se acovardam em enfrentar uma situação, você fala, Deus é comigo e Deus hoje entregará essa dificuldade, esse filisteu nas minhas mãos. Mas Davi era apenas um jovem e Deus o escolheu. Poderia falar de José, que tinha apenas 17 anos, quando Deus o chamou para o encargo de grande administrador e posteriormente o governador ali do Egito, era apenas um jovem sonhador. Sabe o que torna de nós pessoas humildes? Quando você acha que não é capaz de exercer o seu chamado, isso é natural. Mas a palavra de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não me sinto apto, nem me sinto digno, mas estou à disposição. Conceda-me dons para exercer o meu chamado. Essa é uma boa palavra. Porém, eu quero falar de um outro jovem, né? Eu quero falar de João Marcos. Mas para mim falar de João Marcos, eu tenho que falar primeiramente de um jovem chamado Saulo.
A primeira menção do jovem Saulo é lá em Atos 7, capítulo 58, quando fala que a igreja estava crescendo depois da ascensão de Jesus, e aí começou, capítulo 6 de Atos, começou a ter uma divergência, por causa que os judeus ali, alguns judeus de outra cidade, eles estavam meio chateados, por causa que as viúvas dele estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento diário. E aí essa queixa chegou até os apóstolos. Quando chegou até os apóstolos, eles falaram, não é justo a gente abrir mão do ministério da palavra que nos foi confiado, e a gente servir as mesas. Faz assim, escolhe vocês mesmos 7 pessoas, desde o tempo do Senhor Jesus, que conhece a história, que participou da história, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e aí vocês mesmos escolhem, nós vamos ungí-los, impor as mãos, Deus manifestará o poder dele, e assim eles servirão as mesas, os primeiros diáconos, vamos dizer assim. E aí acontece que existia um homem chamado Estevão entre eles. E a Bíblia fala que esse Estevão era um homem cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, que muitas pessoas, falsos judeus daquele tempo, armavam ciladas contra ele para pegar na palavra, mas a sabedoria dele era tanta que ele vencia todas as pessoas na palavra, usando a própria Bíblia. Afinal, não há nada contra a verdade, senão a própria verdade. Não é isso? Então a palavra de Deus vai dizer que ele começou a anunciar e muitas pessoas se converter. Mas só que a palavra de Deus fala que ele foi chamado ao Sinédrio, porque ele estava convertendo tantas pessoas e tendo tanta sabedoria no falar, chamaram ele ao Sinédrio com a falsa acusação. Qual seria a falsa acusação? A falsa acusação era que ele tinha blasfemado contra Moisés e contra Deus. As falsas testemunhas continuaram com seu falso testemunho e Deus deu uma visão para ele, eu acredito que ele completou o seu chamado. Ele vê o céu aberto, Deus, a glória de Deus e Cristo sentado à sua destra. Quando ele expressa a magnitude da visão que ele havia visto, as pessoas falam, não precisamos de prova nenhuma, acaba de blasfemar, vamos apedrejá-lo. Ele é colocado para fora e é apedrejado, e quando ele é apedrejado, as pessoas pegam as suas capas e deixam aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentiu com a morte dele. Então acontece que depois desse tempo é onde se inicia, lá em Atos, onde eu quero chegar, uma grande perseguição contra o povo de Deus, uma grande perseguição. E Saulo aproveita, ele era um homem muito conceituado, o jovem Saulo, ele foi instruído por Gamaliel nas escrituras e ele era expert nas escrituras sagradas. E por ele ser expert, isso impedia ele de entender que Jesus, o Cristo, o Nazareno até então, ele fosse o Messias, ele não aceitava. Então ele pegou a autorização devido à confiabilidade que ele tinha acerca de Gamaliel, e aí ele foi pegar cartas para perseguir todo aquele que professava que Jesus era o Cristo. E aí ele pegava até as mulheres de dentro de casa e os prendia e os fazia blasfemar o nome de Deus quando negava que Jesus de fato era o Cristo. Havia uma blasfêmia muito forte. Mas ele era apenas um jovem, ele fazia o que era errado achando que era certo, que nem Saul, não é isso? Então Saulo, ele continua essa perseguição e o povo fica com medo dessas perseguições, os povos se retraem. Mas a Bíblia fala que alguns judeus ali, visto de Chipre e de Cirene, continua a anunciar a palavra de Deus e muitas pessoas começam a se converter de tal forma que uma igreja é montada, uma igreja é instituída. E aí acontece que Barnabé é chamado à frente dessa igreja. Paulo, ele pega cartas para perseguir o povo e no meio do caminho indo para Damasco, a glória de Deus é manifesta. E aí ele cega e os meus irmãos conhecem a história. Depois ele é curado e a visão não só abre carnalmente, mas espiritualmente. Ele é arrebatado ao terceiro céu e lá ele ouve e vê coisas que ele não podia falar, expressar. Quando ele volta, juntando o conhecimento que ele tinha das Escrituras Sagradas com a revelação que Cristo deu, ele consegue biblicamente provar que Jesus é o Messias. E ele converte muitas pessoas. Mas só que as pessoas não acreditavam na conversão dele, por causa que ele tinha pegado carta para perseguir o povo, para torturar, para matar, se possível. O povo achava que ele estava com uma falsa conversão para juntar essas pessoas e matá-los. Lembra de Jeú? Jeú fez isso.
Jeú, quando Deus levantou ele para ser o rei, ele pegou e fez isso. Ele falou, todos aqueles que são profetas de Baal se reúnem nesse galpão, porque vamos cultuar Baal, né? Ele teve essa estratégia. Quando todo o povo se reuniu no galpão, ele falou, fecha as portas, vamos matar todo mundo. Então o povo estava com medo que acontecesse essa mesma coisa que Jeú fez. Então Paulo, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, vou me unir aos apóstolos, eu vou lá, vou falar que Jesus apareceu, agora eu sou um convertido. Mas a Bíblia fala que os apóstolos não queriam aceitá-lo porque tinha medo dele, achava que ele estava mentindo. Mas só que Saulo, ele era apenas um jovem, afoito, o primeiro amor. A gente sabe como funciona isso. Então, Deus usou Barnabé para ser a porta aberta de Saulo. Então os apóstolos o ouviram. E assim, quando a igreja estava orando, o Espírito Santo revelou que Paulo e Barnabé fariam missões, porque Ágabo havia predito que haveria uma grande fome naquela terra. E assim, Paulo e Barnabé foi suprir essa necessidade. Quando Deus enviou eles em missão, Barnabé, que era um fazedor de discípulos, ele tem uma ideia. Vamos levar João Marcos? E aí João Marcos era apenas um jovem. Acontece que na primeira cidade de Antioquia, aparece um mágico chamado Elifaz, que ele estava à mão direita do precônsul Sérgio, Paulo Sérgio. E aí, mas Paulo Sérgio queria ouvir a pregação de Jesus. Quando Paulo começa a anunciar, Elimas vai e entra para tentar prejudicar a pregação de Paulo. Assim o poder de Deus é manifesto. Quando João Marcos vê que as pessoas eram contrárias à pregação de Jesus como o Cristo, o Messias, João Marcos fica muito preocupado. Isso pode acabar em morte. Mas Paulo fala que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus há de ser perseguido. Jesus fala que nesse mundo passarias por aflição. Mas João Marcos era apenas um jovem, ele não estava preparado para essas perseguições. E por isso ele volta para Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que Paulo e Barnabé, eles continuam pregando a palavra de salvação. Alguns judeus que tinham inveja dele, eles começam a perseguir. E assim eles instruem as mulheres sábias e também que tinham uma grande condição financeira de expulsar Paulo e Barnabé daquela cidade. Eles são caluniados. Eles chegam na cidade de Listra. Lá eles quase são mortos. Eles são espancados. Eles são apedrejados. Grande luta é acometida para que eles consigam anunciar o Evangelho de Deus. É com muita luta que eles conseguem converter. Muitas pessoas são convertidas, mas houve renúncia. Eles foram perseguidos, eles foram caluniados, eles foram humilhados, eles foram chicoteados, eles foram apedrejados. Teve uma situação que Paulo quase morreu, mas ele continuou anunciando a palavra de Deus. Ele continuou, porque a missão dele era essa. Afinal, Atos 9, ele saberá tudo quanto haverá de sofrer por amor ao meu nome. E Paulo estava disposto, afinal, viver era Cristo e morrer era lucro. E ele continuou anunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que ele, Barnabé, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério. E aí Paulo voltou, juntamente com Barnabé, para a cidade de Jerusalém. Voltando para Jerusalém, depois de um tempo, Barnabé ele tem uma ideia, Atos 16, Atos 14. Ele fala bem assim, Paulo, voltamos e vamos ver como é que os irmãos a qual a gente evangelizou e converteu, vamos ver como é que eles estão, vamos ver como é que eles se encontram. E o Paulo falou, nossa, ótima ideia, vamos sim. Mas só que aí Barnabé fala, vamos levar João Marcos? E aí Paulo fala, não vou levar João Marcos. E aqui para nós é justo o que Paulo falou, porque veja bem, imagina você vai lá na África, meu queridão. Chega lá na África, você passa por perseguição, as pessoas não aceitam Jesus, e aí você é caluniado, perseguido, apedrejado, chicoteado, preso. E aí muitas igrejas são instituídas, mas por meio de toda essa situação. E aí depois de 3 anos, eu vou com você lá visitar as igrejas, mas uma pessoa no início do ministério por causa da perseguição abandona a gente, não vou participar dessa tribulação não. Mas na hora de assumir a igreja ele quer ir? Vai aqui para nós, ninguém aceitaria. E Paulo vai e fala, não concordo. E há uma discussão, uma divergência muito forte entre eles, a pontos deles se separarem, mas
Barnabé era experiente. Ele sabia que havia de ir e fazer discípulo. Paulo era apenas um jovem, até então meio experiente agora, acerca de viagem, missões e ministério. Paulo ele não sabia bem o que ele estava falando. Barnabé poderia ter olhado para ele e falado bem assim, quem é você para falar de João Marcos, rapaz? João Marcos, na primeira investida, ele desistiu sim, mas ele é só um jovem. E você que conhecia as Escrituras, você foi instruído desde criança, você perseguiu o povo de Deus, você blasfemou o nome de Cristo, você espancou, concordou com a morte de Estevão. Quem é você? Você não tem moral para falar daqueles que desistem. Paulo baixaria a cabeça, né? Mas só que Barnabé é experiente, ele sabia que Paulo era apenas um jovem, não estava preparado para ouvir certas coisas. Então ele pega João Marcos, Barnabé, e vai fazer um outro discípulo. Já Paulo ele pega Silas, e eu entendo que ele quis fazer Silas um discípulo bem conceituado, visto que ele já era bem conhecedor da palavra. No meio das viagens, acontece que Paulo ele encontra um homem chamado Timóteo. Ele é apenas um jovem. E aí ele começa a ensinar tudo que ele sabe para Timóteo, tanto que Timóteo lá para frente se torna um jovem pastor. E eu entendo que ele quis ali consertar o seu erro por meio de Timóteo, o erro que ele tinha cometido por meio de Marcos. E aí acontece uma coisa muito interessante, Paulo vai envelhecendo, o ministério vai seguindo, Paulo vai adquirindo experiência, e aí Paulo ele voltando às suas memórias do passado, ele passa por muita dificuldade, muitos altos e baixos. Paulo ele foi preso, ele foi abandonado por Demas na cadeia. Alguns irmãos o abandonaram e ele sabia agora o que era o desprezo. Ele desprezou, mas agora ele sabia o que era um desprezo. Agora ele sabia o que era um abandono. Então na velhice de Paulo, João Marcos tinha sido um jovem. E aí ele começa a ensinar tudo que ele sabe para Timóteo, tanto que Timóteo lá para frente se torna um jovem pastor. E eu entendo que ele quis ali consertar o seu erro por meio de Timóteo, o erro que ele tinha cometido por meio de Marcos. E aí acontece uma coisa muito interessante, Paulo vai envelhecendo, o ministério vai seguindo, Paulo vai adquirindo experiência, e aí Paulo ele voltando às suas memórias do passado, ele passa por muita dificuldade, muitos altos e baixos. Paulo ele foi preso, ele foi abandonado por Demas na cadeia. Alguns irmãos o abandonaram e ele sabia agora o que era o desprezo. Ele desprezou, mas agora ele sabia o que era um desprezo. Agora ele sabia o que era um abandono. Então na velhice de Paulo, João Marcos tinha sido bem capacitado e bem treinado por Barnabé. João Marcos é aquele jovem de quem fazia um culto na casa da mãe dele, Maria, na ascensão de Jesus. Aquela casa onde os discípulos oraram era a casa de João Marcos. João Marcos ouvia tudo o que eles diziam, ouvia suas orações, via a manifestação do poder de Deus, a manifestação do poder de Cristo. Ele cria com todas as forças. E agora ele era um jovem até então experiente. E o ministério dele continua, pouco se fala do ministério, mas com Barnabé o ministério dele deslanchou. Acontece que na velhice de Paulo, quando Paulo foi abandonado e passou por grandes tribulações, e Timóteo já era um jovem pastor. Acontece que nenhuma das cartas, 2 Timóteo capítulo 4, quando ele manda para Timóteo, e quando ele tinha sido abandonado por muitos na cadeia, ele fala: só Lucas está aqui comigo, Timóteo. Traze também consigo a João Marcos. Porque ele me é muito útil para o ministério. Pode ser que hoje, sabe, meu irmão? Pode ser que hoje você seja apenas um jovem inexperiente na palavra de Deus. Talvez você fale com Moisés: Senhor, eu não sei nem o teu nome. Senhor, eles não vão acreditar em mim. Senhor, manda outro. Eu acho que o Senhor errou na escolha. Pode ser que você fale como Salomão: Senhor, me conceda sabedoria para exercer o chamado que o Senhor me deu. Pode ser que você seja como Jeremias: Senhor, não sei falar como convém. Mas Deus, a Bíblia fala que Ele te escolheu. Então façamos como Isaías: Senhor, eu sou um jovem,
Conceda-me dons para exercer o meu chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que, ainda que um jovem, ele seja um ex-detento, e nascido de uma família de mendigo, ele pode chegar ao trono e governar uma nação. Eu sei que Deus ele tem um chamado muito forte com você, sabe, meu querido? E eu sei que talvez algumas pessoas podem não acreditar em você, assim como no início Paulo, ele não acreditou muito em Marcos. Mas eu sei que há pessoas que acreditam em você. A primeira pessoa que acredita em você é Deus. A segunda tem que ser você mesmo. Você tem que entender que a plenitude do poder de Deus está manifesto dentro de você. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele sobe, mas enviou o Consolador. E assim, como línguas de fogo ou como um vento impetuoso, a manifestação do Espírito Santo ele é visível na sua vida para te ajudar a cumprir o chamado que Deus tem para contigo. Então, ainda que você se ache muito jovem para o ministério, algumas pessoas que lá no início não davam nada por você, ou algumas pessoas que não acreditavam no ministério, depois que ele adquirir experiência, ele vai ter que falar: traz aí o João, traz aí o José, traz aí o Fernando, porque eles me são muito úteis para o ministério. Para encerrar essa mensagem, meus queridos, meus irmãos, eu tenho algo da parte de Deus que eu não gostaria que os irmãos esquecessem. Primeiramente, que no teu secreto só você sabe as lutas que você enfrenta, assim como Davi, só ele sabia os ursos e os leões que ele enfrentava, por causa do ministério que ele tinha, ainda que sem saber. E a Bíblia vai falar uma coisa muito interessante, sabe? Que Deus levantou Davi como rei. Levantou. A Bíblia fala que Samuel o chamou e ungiu na frente da casa do seu pai. Quando ele é ungido rei, as pessoas, a sua família, não acredita muito naquele chamado. No outro dia, Davi sentou no trono e ele reinou sobre Israel e sobre Judá. Não faltava mais nada na sua mesa e Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Quando Davi foi ungido rei, no outro dia ele continuava um pastor de ovelhas. Quando Davi foi ungido rei, no outro dia ele continuava a pastorear e tomar conta e também se preocupava com os leões e com os ursos. Davi foi ungido num dia e no outro a vida dele continuou do mesmo jeito. Lembra que antes de você receber a graça você tem que aprender a justiça. Então ele passou por provações, eu não vou falar por dificuldade, ele passou por provações para que ele pudesse absorver todas as experiências e adquirir essa experiência para exercer o chamado de rei dele. Davi ele subiu ao trono com 30 anos. Vamos supor, demorou 13 anos. Meu irmão, 13 anos de luta, 13 anos de perseguição, 13 anos fugindo. Não pense que porque você tem um chamado de Deus hoje que a tua vida vai mudar amanhã. Só Deus sabe o prazo que vai demorar para que você seja aquilo que Ele determinou que você seja. Só confia em Deus, porque Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus ele te moldou com as próprias mãos. Deus ele te enviou para preencher uma lacuna aqui na terra. E Ele te capacitou para você fazer isso. Deus ele está tentando te convencer que você é capaz de exercer aquilo que Ele te confiou. Então não duvide de você mesmo. Quando Davi ele chega no campo de batalha, ele não fala: e esse gigante? Ele fala bem assim: quem é esse circunciso que está confrontando o povo de Deus? E ele vai à batalha, porque ele sabe que Deus é com ele. Independente da tribulação, da dificuldade que você tem passado, confia no que Deus ele tem preparado para você. Confie que você é capaz. Ainda que algumas pessoas não acreditem, lembre que você é um escolhido de Deus. Quando Davi ele sobe ao trono, nem todo mundo viu ele sendo ungido rei. Somente os seus irmãos e o seu pai. Entra o Salmo 23. Ninguém me viu sendo ungido rei, não? Tem pessoas que não me têm como rei, tem pessoas que não me respeitam como rei, então faz assim:
Prepare-se um cálice, prepare uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eles não me viram ser ungido, não? Então unja a minha cabeça com óleo. Prepare-se o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi falou, quem foi que não me viu ser ungido aí? Eu, só foi a família do meu pai, ah é? Então unja a minha cabeça com óleo. Quem é que não me tem como rei aí, como um homem próspero? O meu cálice transborda, enche o meu cálice. Certamente, olha ele confirmando, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, as pessoas que não viram você ser ungida, as pessoas que não confiam no teu chamado, Deus vai falar bem assim, prepara na presença dos inimigos dele a unção, o transbordante e o habitar na minha casa, porque eu escolhi. Que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa receber da parte de Deus aquilo que antes da eternidade Ele já predestinou. Tente só mais uma vez.